Bom dia pessoal. Vamos iniciar esse devocional de hoje, do dia 4 de janeiro de 2026. Vamos iniciar com uma oração muito curta, mas bem objetiva. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus, para te agradecer pelo dia de hoje, para te agradecer até mesmo pelas lutas, meu Pai. E nós te pedimos para que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra que nós vamos falar agora. Que seja algo cirúrgico na vida dessa pessoa, meu Pai, que está me ouvindo, que está participando desse grupo. Em nome do Senhor Jesus, esse é o meu pedido, meu Pai, para que o que ela ouvir aqui agora, ela possa introduzir sobre a sua vida, ela possa trazer consciência àquilo que precisa, meu Pai, de mudança. Amém? Então seja muito bem-vindo aqueles que entraram agora, entraram ontem, estão entrando hoje. E eu estou muito animada, estou muito decidida a compartilhar esse devocional que eu sempre faço sozinha. Já fiz em grupo mais menores, de 21 dias, de 40, já fiz outros devocionais, mas assim, de um ano, 365 dias, é muito desafiador. E o segredo é viver um dia de cada vez, porque quando nós fazemos para nós temos resultado, mas quando nós compartilhamos com outras pessoas aquilo que Deus está nos dando, o crescimento, o aprendizado é muito maior. Então, seja muito bem-vindo aqui. Saiba que você é muito amado por Deus, muito amado por mim, e todas as minhas orações você vai estar incluído. Todas as vezes que eu orar por mim, eu peço a Deus que alcance também a sua vida, porque a gente está ligado aqui no mesmo propósito, que é a busca por aprendizado, a busca por sabedoria, a busca por intimidade, para que nós possamos viver dias mais leves, viver dias mais dignos, né? Para que possamos desfrutar de uma vida que realmente nós possamos deixar não só herança, mas um legado, né? De quem nós fomos, o que nós fizemos, quais decisões nós tomamos. E no dia 4 de janeiro, o tema do devocional Café com Deus Pai é Pedras no Caminho, né? Então, quero que você entenda que os desafios possuem tamanhos capazes de medir a nossa capacidade de nos reinventar. Então, esse desafio que você está vivendo, ele não é para te destruir. Deus, ele permite que a dificuldade ele venha para nos reinventar, para que nós possamos, através daquele incômodo, tomar decisões de mudança, de sair da onde você está, de parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo, para tomar decisões, para sair daquela dor, tirar aquela pedra que está no caminho, né? E muitas vezes, diante de uma situação, o que nós temos como impulso, como natural? Deus não está me ouvindo. As coisas só para mim que não dá certo. Eu nunca fui feliz. Não sei por que eu faço tudo e as coisas não dá certo. Por quê? Você tem uma ilusão de que as coisas elas têm que estar sempre alinhadas, do início, meio e fim, sem nenhum desafio, sem nenhum problema. Não só você, mas eu e todas as pessoas, nós temos, por natureza, essa necessidade de segurança, né? De conforto, de respeito, de paz. E por isso que nós temos uma dificuldade de enfrentar desafio. Mas o desafio, ele vem também para nos tirar, né? Para nos tirar daquele momento aquela zona de conforto e nos dar capacidade de nos reinventar, de fazer diferente, de recomeçar, de renascer. E a palavra
que foi separado para essa página é assim, é em Romanos 5. Se você não tem sua Bíblia, providencia um PDF, ou baixa um aplicativo, ou compra a Bíblia física mesmo, porque lá você vai escrever suas orações, vai marcar, vai poder consultar, vai poder fazer uma leitura anual. Então, assim, a Bíblia, ela é um manual. Ela não tem que ser um instrumento, uma referência de fanatismo, de religião, deixa ela aberta num versículo tal, para mostrar que você é o tal. Não, ela é um manual, ela é uma receita de como você deve seguir para que tenha uma vida de respeito, de honra, né? Então, em Romanos, capítulo 5, 3 e 4, está escrito assim: não só isso, né? Paulo fala, né? Paulo, que passou por muita diversidade, muitos desafios, ele fala: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, tem pessoas que elas gloriam a Deus, elas dão glória, dão aleluia, dão tal, só quando está acontecendo coisas boas, né? Elas abandonam a fé, elas abandonam a sua intimidade com Deus na primeira dificuldade. Pô, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor tirou aquela pessoa tão amada da minha vida? Por que o Senhor deixou fulano morrer? Por que o Senhor deixou acontecer o divórcio? Por que isso aconteceu fulano me trair? Por que você deixou meu marido me maltratar? Então, é como se Deus tivesse deixado. Tem coisas que Deus não deixa, Deus permite, por questão de consequências, questões de escolha, as escolhas que nós fizemos, e outras por questão de cumprimento mesmo de propósito. Ele deixa que aquela situação aconteça para que você possa se capacitar a se reinventar. Então, Paulo fala, não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, ou seja, dos desafios. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, uma coisa puxa a outra. Do mesmo jeito que no lado do mal, uma coisa puxa a outra, por exemplo, a mentira puxa a traição puxa o mau caráter puxa a desesperança, né? Então, uma coisa, a traição traz o divórcio, uma coisa vai puxando a outra. Então, no lado bom, também, uma coisa vai puxando a outra. Então, na tribulação, você pode tomar a decisão de se reinventar e aquela perseverança vai te levar a descobrir teu verdadeiro caráter. E o teu verdadeiro caráter é aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. A esperança de que hoje a sua vida ela pode estar vivendo nessa vergonha, nessa humilhação, nessa falta, nessa limitação. Mas Deus, ele pode mudar essa situação se você tomar a decisão de não só esperar do outro. Porque o grande problema das pessoas é sempre julgar e esperar no outro. Nós sempre queremos esperar no outro. E por isso que não sai da tribulação, não sai da vergonha, não sai da pequenez, né? Dessa vida medíocre que muitas pessoas estão vivendo e que eu e você já vivemos e temos desafio diário. Então, a pedra no caminho, o autor do Café com Deus Pai, ele escreveu uma pequena história e eu quero que você ouça para trazer metáfora da sua história, onde ele fala assim: certa vez, ao visitar um amigo querido, estacionei meu carro em frente à sua casa e logo percebi algo fora do comum. Uma parte da calçada estava quebrada e bem ali no meio da calçada havia uma pedra quadrada, aparentemente mal posicionada. No primeiro olhar, aquilo me pareceu apenas um incômodo, talvez até um descuido, afinal atrapalhava quem tentasse estacionar ali. Mas curioso,
Comentei com meu amigo sobre a tal pedra e a sua resposta me surpreendeu. Ele me contou que aquela parte da calçada havia sido danificada por causa de uma obra da prefeitura na rua e que a pedra deixada ali havia ganhado um novo propósito. Ele a usava para degrau para ajudar sua filha pequena a subir no carro quando levava para a escola. Aquilo que parecia um obstáculo era, na verdade, uma ponte. Aquilo, aos meus olhos de início, era um problema. Para aquela família, era uma solução. Na vida, muitas vezes, nos deparamos com pedras no caminho. Interrupções, pedras, situações que parecem sem sentido. Mas Deus, em sua sabedoria e em seu amor, transforma o que era tropeço em degrau. Ele não remove todas as dificuldades, mas nos ensina a usá-las como apoio para o próximo passo. Então, Romanos 8:28 diz assim: abre a sua Bíblia, abre, marca para depois você consultar novamente, principalmente naquele momento que você estiver desesperado, não estiver achando saída para a sua questão. Então, em Romanos 8:28 diz assim: que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Isso inclui as pedras, os buracos e até as calçadas quebradas da vida. Então, escolha olhar com fé para os desafios diante de você. E quem sabe, perceber que Deus já está usando até aquilo que parece fora do lugar para levar você e quem você ama mais longe. Então, hoje que é 4 de janeiro, que as pessoas gastaram até o que não tinha para aparecer o que não é, para viajar, para beber, para se divertir, muitas vezes até fora da sua família. E amanhã é segunda-feira, é 5 de janeiro. E muitos nem gastaram porque não tinha. E amanhã é 5 de janeiro. Amanhã, apesar do Brasil, o ano começar após o carnaval, amanhã muitas pessoas estão voltando para suas casas. Graças a Deus, se chegar, muitas ainda vão ter muitas questões na estrada. Mas eu te convido a agradecer, até pelas suas dificuldades. Porque amanhã você pode tomar a decisão de olhar a sua vida da mesma forma, olhar a forma como você vende o seu produto, como você trata a sua esposa, como você trata a sua casa, trata o seu marido, a forma como você trata a empresa que você trabalha, só porque a empresa não é sua, a forma como você trata aquilo que Deus tem colocado na sua mão como propósito, como missão. Né? E muitas vezes você está olhando só para o dinheiro que precisa entrar para pagar as contas. E Deus está falando para você, essa parte deixa comigo. A parte que Deus quer que você faça é assumir a razão pelo qual você nasceu. Se você está fazendo uma função hoje e dentro do seu íntimo você sabe que aquilo é para beneficiar alguém, faça. Na chuva ou no sol, faça o que tem que ser feito. Se você está dentro de uma empresa hoje, você é empregado, mas você está infeliz, e você quer sair, determine uma data. Mas se você está lá, faça o seu melhor. Abençoe o dono da empresa. Preste atenção como que essa pessoa faz, age, quais os hábitos para ela ter aquela empresa. Porque se você quer crescer, você tem que prestar atenção como que essa pessoa ela age na vida, na forma com ela mesma, no casamento, na empresa, com os funcionários, com as finanças, porque é isso que Deus está te fazendo
com esse problema que você está agora, nesse nível que você está agora. Ele está permitindo esse desafio para que você possa se desafiar, possa se capacitar a renascer, a reinventar, tá bom? Vamos fazer uma oração novamente para fechar? Hoje é domingo, daqui a pouco eu estou indo à igreja e para me fortalecer, para me encher da única fonte de vida, né, que é o Espírito Santo. E talvez você entrou aqui nesse grupo só para ver como é que funciona, ou às vezes você entende mais da palavra do que eu, mas está completamente adormecida. E até se enganando, achando que todas as pessoas têm menos problema que você. Todos nós temos desafio, porque são esses desafios que vai nos fazer crescer diariamente. A questão é que nós estamos sempre medindo o tamanho da montanha, a quilometragem que ainda tem para percorrer. E o que nós temos que nos preocupar é com a força e a renovação que precisamos ter diariamente, seja dentro de uma igreja, seja em casa, seja na oração, no jejum, na decisão. Porque toda vez que você trata bem a sua esposa, ou trata bem o seu marido, ou trata bem a sua família, você também está louvando a Deus, você também está fortalecendo a sua alma. Não é só quando você está lá na frente de um altar, aleluia, glória a Deus, e falando para Deus que ama Ele, me usa. Não. Deus, Ele é honrado na sua vida, nos mínimos detalhes. Quando você trata mal um gari, o porteiro, quando você trata mal, não, quando você trata bem. Porque quando você trata mal, é exatamente isso. O desafio, ele cresce. A sua alma, ela se escurece, ela se entristece. Agora, toda vez que você trata bem a sua mãe, toda vez que você trata bem a sua esposa, seu marido, seus filhos, trata bem uma pessoa que ela não vai te beneficiar em nada. Por exemplo, você está aqui, eu nem te conheço, mas eu amo a sua alma. Eu não te conheço. Talvez você nunca entrou no meu Instagram, você não sabe nada sobre a minha vida. Mas a única coisa que eu estou pedindo para Deus é assim, Deus, traga a pessoa que precisa e está pedindo para o Senhor responder as perguntas que elas faz todos os dias. Por que eu não mudo? Por que eu sou infeliz? Por que eu sou vazio? Por que as coisas não dão certo para mim? O único pedido que eu estou pedindo para Deus é isso. Traga essas pessoas. E a outra parte não é Ele que vai fazer. A outra parte sou eu que tenho que me capacitar, que me fortalecer todos os dias. A única coisa que eu vou fazer é ser instrumento. Mas a mensagem, eu não sou nada perto da mensagem. Eu sou o instrumento. E esse instrumento, ele precisa ser cuidado todos os dias. E a única pessoa que tem autonomia para cuidar sou eu, com jejum, com oração, com a leitura da Bíblia e com as atitudes que eu tomo todos os dias sobre a minha vida, sobre não maltratar ninguém, sobre não maltratar meu marido, não maltratar as pessoas que estão ao meu lado, porque isso também é uma forma de trazer Deus para se fortalecer em mim. Às vezes você fala, eu sou cristã, eu creio em Deus, mas você é uma pessoa que está o tempo todo ferindo as pessoas, com rejeição, com indiferença, com silêncio. Você quer o amor das pessoas, mas você não dá esse amor. Você espera o quê? Você espera que Deus se alimente dentro de um ser que está sempre pensando dessa forma? É isso que vai fazer com que você não se reinvente e não tenha capacidade de sair desse sofrimento que você está. Então, que Deus ele continue abrindo seus olhos, abrindo os meus olhos, e que esse ano ele seja um ano de plantação, todos os dias, que você veja a sua vida como se fosse um grande arado, um grande terreno, aonde você está cuidando desse terreno. Os 3 primeiros meses, 4 meses do ano, nós vamos cuidar desse terreno. Não se preocupe em ter tudo pronto. Cuidar desse terreno, para que nós possamos plantar a semente certa e que nós possamos, nesses próximos anos, colher e desfrutar daquilo que nós plantamos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Te damos honra e graça por esse momento aqui agora.
que essa pessoa ela venha entender cada palavra que foi falada através da minha boca. E que não seja de mim, mas que seja do Senhor. E que ela venha tomar decisões para ainda hoje, decisões para o primeiro dia da semana, que é hoje, decisões para amanhã, que é o dia comercial, o primeiro dia comercial do mundo, decisões para durante a semana. Primeiro sobre ela, como marido, como esposa, como filha, como cristã, como empregada, como líder, como patroa. Que ela decida primeiro sobre ela, para que ela tenha saúde para tomar outras decisões. E depois que ela venha tomar decisões em outras áreas da vida dela. Que ela possa escolher, meu Pai, de 2 a 3 áreas para ser trabalhada durante todo esse período que nós vamos